difusão. Olha que imagem maravilhosa. Acho que eu já disse para vocês, né? Ainda vou fazer um quadro dessa imagem, vou colocar na sala de casa. É lindo. Bonito, hein? Dá uma olhada, só para vocês entenderem. Quais são as vias cerebrais? Motora, sensitiva e associativa. Dentre as associativas a gente tem o que? As comissuras. Dá uma olhada no que está em azul. Alguém sabe me dizer o que é aquela via azul? É uma via que sai do córtex, sim ou não? Que desce pela coroa radiada, que passa pelo braço posterior da cápsula interna, que passa anterior aos pedúnculos cerebrais, anterior à ponte e desce pela via piramidal. É uma via motora. O que está em azul ali é a tratografia. Em azul, no caso, é toda uma tratografia, mas em colorimetria azul está mostrando uma via motora córtico-espinal. O que é isso aqui, ó? Vermelho aqui e vermelho aqui. É uma via comissural. Olha aqui o corpo caloso como a maior das nossas comissuras, e aqui a ponte como a segunda maior das comissuras, está em vermelho. E aí eu tenho aqui, meio que em rosinha, as vias associativas em U, que são chamadas de vias curtas, que saem da área motora primária para a área motora suplementar, da área somestésica primária para a área somestésica suplementar. E o que nós temos aqui, ó, são vias cerebelares aqui em amarelo, em vermelho mais gritante aqui, uma situação mais motora, mais ligada à via extrapiramidal. E tudo que está em verde, o amarelo fluorescente aqui, é via aferente somestésica. Trato coluna dorsal lemínisco medial e anterolateral, que não dá para ver nesse panorama, mas daria para ver por trás. Tudo bem, pessoal? Então a tratografia é capaz de projetar essa imagem aí através do coeficiente de difusão, que é o quão essa água será difundida ao longo das fibras axonais do neurônio. Além do que, é capaz também de analisar o coeficiente aí de passagem neurotransmissional pelas bainhas de mielina que o neurônio tem. Tá? Então é assim que funciona a tratografia. Avalia a passagem da água e o transporte mielínico. E quando o paciente não tratado for, médio a longo prazo, ele terá prejuízo nas vias, rebaixamento, obviamente, da quantidade de células e depois da volumetria desses tecidos aqui. Então há um afetamento morfológico, detecta-se? Sim. É claro que não vai ocorrer com um paciente que tem Alzheimer, não é? Uma situação totalmente atrófica cerebral, mas uma hipotrofia, uma redução volumétrica ali aparente, a gente consegue detectar. Bom, anisotropia fracional, eu já falei isso para vocês, não é? Mas não vai cair. Mas é a capacidade ou incapacidade que o indivíduo tem de organizar o pensamento à medida em que ele recebe uma informação. Lembra? Por exemplo, ela me disse alguma coisa sobre o Corinthians e eu acreditei nela, e de repente veio a lei e me diz uma segunda coisa sobre o Corinthians, eu pego e aplico tudo que ela me disse para confiar nele. Então a anisotropia fracionada é isso. Você tem uma alteração percepcional que vai ao sabor dos ventos, entende? Então as informações elas são percebidas de uma maneira bem rápida e são também transformadas de uma maneira bem rápida à medida que você tem uma outra pessoa como princípio emissor da informação. Então o indivíduo não tem aquele bate e é aquilo e consegue raciocinar sobre aquilo, tá? Pessoal, tratamento para TDAH, o último slide importante. Nós temos aí uma meta-análise. Eu já expliquei para vocês o que é uma meta-análise, o que é uma RCT, uma triagem randomizada clínica, o que é um estudo de antes e depois. Já falei da pirâmide científica, já falei das guidelines, das diretrizes. Daqui saiu uma das principais diretrizes de tratamento para o TDAH. Lembra daquela brincadeira que eu sempre faço? Qual o melhor tratamento para uma patologia? É o mais atual ou o mais usual? É o que funciona mais. Não é porque é o mais atual, o mais usual, mas é aquele que foi exaustivamente comparado com outros tratamentos e ali ele foi elencado, extraído como o melhor tratamento.
Estudos multicêntricos são os melhores estudos para poder fazer o quê? Uma meta-análise e depois fechar uma diretriz, uma guideline. E hoje qual é, professor? Vai logo. É uma meta-análise que nós temos aqui, ó, 190 estudos, mais de 26 mil indivíduos foram avaliados e muitos grupos foram comparados. Como muitos grupos? Muitos grupos de diferentes tipos do quê? De tratamento para o TDAH. Dê uma olhada quais são os tipos de tratamento. Eles também são separados em cores. Quando a gente olha os tratamentos que estão nas bolinhas azuis aí, são tratamentos com grupo controle, placebo. É sempre um mecanismo comparativo, sem o uso de uma droga ou sem o uso de uma terapia providente. É aquele grupo que a gente chama de grupo branco, é aquele que vai ser comparado. Os em verde são as psicoterapêuticas, neurofeedback, outras psicoterapias, treinamento cognitivo, terapia behaviorista, ou seja, terapia comportamental. Então, tudo que é de tratamento psicológico, não é? Terapia cognitivo-comportamental, de regressão, não sei, neurofeedback, está tudo em verde. Terapêuticas ali em cima que estão em cinza. Todas as bolinhas em cinza representam os diversos tipos de terapia medicamentosa: antidepressivos, antipsicóticos, psicofármacos estimulantes, psicofármacos inibitórios, todos em cinza. Aqui, por exemplo, em roxo, são as terapêuticas administradas através de via oral dos alifins, dos alimentos funcionais, como ácido graxo de cadeia ramificada, linoleico e alfa-linolênico, ômega 3 e ômega 6, outras dietoterapias, suplementação de minerais, suplementação de ervas. Tudo isso foi comparado para tratar o nosso paciente com TDAH. Outra terapêutica é essa aqui, ó, que está em vermelho, e não é outra terapêutica, é a somação de algumas delas. Então são as chamadas terapias combinadas. Se trata o paciente com TDAH combinando as terapias que foram mencionadas acima, como por exemplo, medicações estimulantes, terapia cognitivo-comportamental antipsicótico, medicação estimulante, terapia herbal. Ou seja, uma tabela aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de sétupla até mais entrada. Você tem um cruzamento de vários tipos de terapêuticas e aqui as terapêuticas combinadas. Trocando em miúdos, o que essa meta-análise que ajudou na formação de uma guideline traz para a gente? Que qual o melhor tipo de terapia e qual o melhor tipo de tratamento para o paciente com TDAH? É um tratamento que traz consigo a terapia comportamental mais as medicações que são psicoestimulantes, como por exemplo o metilfenidato, como por exemplo o Concerta, o Venvance, o Atenta. Deu para entender, pessoal? Então hoje, o padrão ouro, o gold standard de tratamento de um paciente com TDAH é a terapia cognitivo-comportamental associada às medicações psicoestimulantes. Pessoal, alguma dúvida de TDAH? Não? Vamos lá. Próxima patologia. Próxima patologia é esquizofrenia. Nós vamos falar da própria patologia e do tratamento através dos agentes antipsicóticos ou neurolépticos, que assim é a nomenclatura que a gente usa das medicações empregadas para tentar reduzir, arrefecer a sindromia desses pacientes aí que tanto sofrem. A principal diferença do TDAH para a esquizofrenia é o mecanismo biológico, tá? Mas antes do mecanismo biológico tem um pano de fundo. Como esses pacientes eles têm essas manifestações? O que a gente percebe desse paciente? Quais são os critérios básicos de diagnóstico? A diferença entre os sexos, não é? Então, predominantemente o sexo masculino em detrimento ao sexo feminino, 5:1. Tá? Evidentemente, os sintomas não aparecem na infância, aparecem no início da idade adulta, tá? Por volta aí dos 17 anos, 18 anos, ao aparecimento, a aparição desses sintomas desses pacientes, que são caracterizados por agitação, mania persecutória, alucinações, delírios, agressões verbais e físicas, tudo isso contemplado também no rol daqueles sintomas que nós veremos. Dá para entender então que essa patologia começou a ser muito estudada em meados da década de 50, como no slide está trazendo, principalmente a reboque da condição da Segunda Guerra Mundial. Os heróis de guerra foram para casa e com muitos transtornos mentais, obviamente, da herança da memória que trazia da trincheira. Esses ex-entrincheirados
eles passavam então por tratamentos diversos, desde, por exemplo, ablação do lobo frontal, passando por eletrochoque, e óbvio que os resultados eram os resultados mais escabrosos possíveis. E aí começou a se pesquisar a clorpromazina, que é derivado de tiazina, que é um substrato importante que tem como meio molecular 4 carbonos, um sulfato e uma molécula de amina. Uma amina, um sulfato e 4 carbonos. Essas medicações eram utilizadas para outra coisa. Esses tiazínicos eram utilizados principalmente para reduzir a vasodilatação de processos inflamatórios e alérgenos. Era a base molecular, por exemplo, para reduzir os efeitos histamínicos. Então os tiazínicos eles eram utilizados no começo dos tempos aí como antihistamínicos. E o que passou a se observar? Que esses antihistamínicos deixavam o paciente como? Eufórico ou abrandado? Abrandado. O antihistamínico deixava o paciente abrandado. Começaram a modificar a fórmula desses tiazínicos até chegarem aonde? Na clorpromazina. Então a clorpromazina foi a primeira medicação sinteticamente formulada para diminuir os sintomas dos pacientes com esquizofrenia. Mais uma vez, eu tenho sulfato, eu tenho grupamento amina e tenho 4 carbonos, e aí eles eram utilizados como antihistamínicos, e com o tempo foram verificados essas benesses que a medicação poderia produzir para esses indivíduos que tinham uma certa agitação, um delírio, e outras características sintomáticas que nós veremos. Bom, e essa clorpromazina até hoje vem sendo a mais utilizada para a redução desses sintomas, como por exemplo o Amplictil, que é um nome fantasia, uma medicação que tem nome fantasia de Amplictil, que a base é a clorpromazina. Tudo bem, pessoal? Continuando, funciona? Funciona bastante. Olha aí, e a clorpromazina funciona como um tranquilizante ou como um sedante? Como ambos, devido ao efeito ali periférico, basal, tanto quanto no sistema nervoso central. Mas olha só, qual é o erro neurobiológico do paciente com esquizofrenia? Então nós não vamos conseguir entender como que a clorpromazina age. Eu não sei o que está acontecendo com esse paciente esquizofrênico. Esse paciente tem o quê? Um aumento ou uma redução do transporte de dopamina? Um aumento. No TDAH havia o quê? Redução do transporte de dopamina para as 4 vias que nós comentamos. Para a esquizofrenia há um aumento da produção e um aumento do transporte de dopamina. Uma hiperprodução e uma hipercaptação dopaminérgica. Daí, em quadros extremamente iniciais, nesse início da vida adulta, esse indivíduo tem um grau cognitivo avançado, só que permanece por um curto período de tempo, porque logo as manifestações mais severas irão aparecer. Mas de início, até parece que ele fica extremamente inteligente, e fica, porque aumenta a neurotransmissão do neurotransmissor que mantém a vigília cortical, que mantém o pensamento lógico, abstrato, coerente, que mantém todo o cognatus vigente. Só que essa produção é demasiada e a captação também é demasiada. E aí o que passa a acontecer? Passa a desviar fluxo colateral dopaminérgico. As vias são quase que as mesmas vias do paciente com TDAH, elas passam a serem hiperestimuladas, e vias colaterais também passam a receber dopamina incoerentemente. Então a fenda sináptica não é capaz de suportar tamanha quantidade dopaminérgica e acaba tendo fluxo de saída colateral. Outras vias que eram para não serem estimuladas passam a ser. Por isso das manifestações alucinatórias, por isso dos delírios. Áreas que não deveriam receber dopamina naquele momento passam a receber. Por isso da criação de um ambiente fictício pelo cérebro desse indivíduo. Outras áreas passam a ser estimuladas.
núcleos da visão, núcleos da audição, núcleos da olfação, núcleos da gustação. Então ele passa a ter estímulo de áreas que não competem com aquilo que ele está fazendo. Então ele nem está comendo nada e está sentindo gosto de alguma coisa. Por quê? Por conta da liberação dopaminérgica na região de ínsula, por exemplo. Ele nem está vendo nada daquilo que parece que está vendo e está vendo um objeto, está tendo uma alucinação, porque há um estímulo da via óptica através de um preceito aí dopaminérgico. A mesma coisa para a audição, a mesma coisa para o olfato e coisas que tais. Tá? Então há um aumento da produção e um aumento do transporte. 10% da população mundial, e aí a área dos receptores dopaminérgicos, localizada principalmente na região anterior do córtex cingulado. E aqui 5HT1A, que é outra coisa, é uma conversa para daqui a pouco. Tá? Então essa é a principal área de absorção dopaminérgica, uma área que está hiperativada. Tá? Então a região anterior do córtex cingulado é uma área hiperativada. Vamos às manifestações. Principais manifestações do paciente. Sintomas positivos. Estes sim são sintomas para fechamento de diagnóstico. 6 também. De todos esses que são apresentados na lousa, eu preciso de 6. Tá? Alguns desses sintomas, eles aparecem nas primeiras semanas e meses, e outros até a segunda década da manifestação. Nós dividimos em 2 etapas as manifestações sintomáticas do paciente com esquizofrenia. As 2 primeiras décadas e as 2 últimas décadas de manifestação. Se os sintomas aparecerem aos 20 anos, ele tem mais 20 para sintomas positivos e depois os outros 20 para os sintomas negativos. Ok? Então vamos supor uma idade média de 65 anos, é basicamente isso que acontece. As manifestações negativas, conforme perdurar o ciclo de vida do indivíduo, as manifestações negativas perdurarão mais. As manifestações positivas ficarão reticentes às primeiras 2 décadas. Sim ou não? As manifestações positivas ficam reticentes às 2 primeiras décadas do princípio da manifestação. E as manifestações positivas são essas: de agitação, de delírio, de alucinação, de distúrbio de pensamento, discurso desorganizado, comportamento desorganizado, sintomas agressivos, veja, automutilação, tentativa de suicídio. Então essas manifestações são por conta do aumento da produção e aumento do transporte dopaminérgico. Não vou me ater aos sintomas, isso é parte do que vocês devem estudar e gravar para a prova. Agora, os sintomas negativos são eles sintomas da progressão da doença. São sintomas que normalmente aparecem após a segunda década de manifestação desses indivíduos. Por quê? Porque esses indivíduos eles têm uma falha neurobiológica no mecanismo de energia intracelular. As células ficam, exatamente do ponto de vista mais coloquial falando, elas ficam cansadas de neurotransmitir. São 20 anos trabalhando a todo vapor. Você imagina, você compra um carro e o motor é acelerado durante 20 anos naquela tocada máxima. E aí você começa que nem o Nigel Mansell e depois termina que nem o Rubens Barrichello nas 2 últimas décadas. Então o que acontece é, você está trabalhando a todo vapor, evidentemente o coeficiente energético também está a todo vapor, você sobrecarrega todas as vias e depois para os sintomas negativos, se vocês notarem, não há agitação, afeta embotados, isolamento, retraimento social, dificuldade do pensamento abstrato, o que no início da manifestação, aos 17, 18, 19 anos, parecia um boom, uma inteligência, lá para os 50 anos, 60 anos, isso já começa com uma restrição do pensamento lógico, uma diminuição da capacidade cognitiva. Alogia, restrição na fluência, anedonia, ausência de prazer, e esse prazer não é apenas o prazer ligado à libido, ao desejo sexual, mas todos os prazeres que possam ser adquiridos em meio e convívio social.
né? O prazer de estar junto com uma outra pessoa, o prazer de estar numa festa de aniversário, o prazer disso, o prazer daquilo, o prazer da alimentação, alimentos que possam soar mais palatáveis para a maioria das pessoas. Para quem tem esquizofrenia e está na segunda fase, após a segunda década de manifestação, após os primeiros 20 anos, ele também tem ausência de prazer naquilo que quer comer, por exemplo, naquilo que quer vestir e tudo mais. Tá? Então, a ausência do prazer. Atenção prejudicada por conta agora da queda de dopamina. No início havia uma acentuada exacerbação de produção e absorção dopaminérgica, e após a segunda década, uma queda acentuada. Ok? E a troca, evidentemente, aí, dos sintomas agudos para os sintomas crônicos que foram apresentados no momento. Base biológica a gente já sabe, são mais de 250 genes ligados à esquizofrenia, em alguns indivíduos com maior penetrância, em outros indivíduos com menor penetrância, tá? Fazendo com que haja uma manifestação mais severa ou mais grande desde o início das manifestações. As mesmas vias, elas praticamente estão associadas. Lembra para o TDAH que nós havíamos? Para a esquizofrenia a mesma coisa, a mesolímbica, a mesocortical, tá? Lembrando que essas vias, elas estão gerando as mesmas condições, a mesolímbica trabalhando com a parte emocional desse paciente esquizofrênico, levando a euforias, delírios, alucinações, psicoses, as questões mais emocionais e de vivência ali ambiental. A mesocortical com relação à parte cognitiva, assim como do TDAH, começando muito bem por excesso dopaminérgico e depois por excesso de uso de via, digamos assim, não é? E falha em reduzir a rotação cerebral. Ele começa também com sintomas negativos cognitivos, com rebaixamento do pensamento lógico e abstrato. Então, basicamente, as mesmas vias que eram acometidas no TDAH são acometidas para a esquizofrenia. E aqui, por exemplo, veja a nigroestriatal a longo prazo levando a efeitos como o parkinsonismo. Mas, professor, um paciente com esquizofrenia ele pode ter Parkinson por quais circunstâncias? Por uma fundamentação medicamentosa e pelo avanço da doença. Pelo avanço da doença, passando os 20 primeiros anos da manifestação dos sintomas positivos. Tem uma queda abrupta na taxa de dopamina e, consequentemente, ele passa a ter esses sintomas de parkinsonismo. Lembra? Agora, medicamentosamente também, né, tomando aí essas medicações, adotando uma posologia excessiva da clorpromazina, bloqueando o transporte dopaminérgico, ele pode, obviamente, ter os sintomas do Parkinson, como, por exemplo, sintoma da roda denteada, né, quando o indivíduo faz flexão de cotovelo, ele vai assim, ó, de soquinho, chama sintoma da roda denteada, ou braço em cano de chumbo, onde o braço fica duro, por exemplo, a dificuldade da motricidade dos membros superiores. Também a possibilidade daquela marcha festinante, lembra do Parkinson? Né? Vocês lembram ou não? Aquela marcha festinante, anteriorização de tronco, extensão de cervical, o sinal de contar pílulas, língua pega moscas. O que foi? É isso, são sintomas do quê? Do parkinsonismo, derivados de quais motivações? Fatores de causa ou um excesso da dosimetria farmacológica no início ou o avanço da doença após a segunda década de manifestação. Aqui as medicações, o nome fantasia de cada uma delas. E aqui o link para o acesso do periódico da Nature, onde relata os mais de 250 genes envolvidos. Personalidade limítrofe borderline. Vamos falar um pouco sobre isso. No primeiro slide temos sobre algumas personalidades que têm borderline, os famosos, não é? Então, Kurt Cobain, a Courtney Love, a Madonna, por exemplo, o Hugh Laurie, que fez o Dr. House. Quem mais? Aquela Christina Ricci, que fez a primeira bandinha da família Addams. Todos eles com fechamento assertivo de borderline, chamado assim, por conta de borderline em inglês significa limítrofe. Então é o transtorno da personalidade limítrofe. Incidência e prevalência. Tem uma incidência nacional e mundial em torno de 3 a 4% das psicopatologias. Tá? Então dessas psicoses que a gente estuda, é uma baixa incidência
incidência e baixa prevalência, mas não diferente da importância que ela traz conceitual para o tratamento. Então é o aqui, ó, todos os personagens aqui, tá, que foram comentados com o fechamento de diagnóstico assertivo para borderline. Tá? Então a gente vai notar que apesar da baixa incidência e baixa prevalência, a gente começa a ver que em casos de borderline há um aumento no número das hospitalizações, por volta aí de 20 a 25%, podendo chegar a 30% de hospitalizações aqui em território nacional. Ao contrário do que? Da alta internação do paciente com esquizofrenia. Então a diferença entre esquizofrenia e borderline com relação ao que o poder público e o que o sistema de saúde auxilia os pacientes, né? Então uma linha de tendência das manifestações sindrômicas levarem a uma hospitalização para o borderline e uma tendência de levar a uma internação para o paciente com esquizofrenia. Quando se fala em borderline, nós temos aí um apego e um apelo muito grande desse paciente com relação ao terceiro, a culpabilização do terceiro, tá? Então o principal sintoma do paciente com borderline é culpar uma terceira pessoa pela insatisfação que o próprio indivíduo tem da vida que tem, dos amigos que possui. Ele vai culpando o outro pelo problema que tem. Mas isso por conta do quê? Por conta do erro neurobiológico. Qual é o erro neurobiológico fundamental para o paciente com borderline? Nós vimos o erro neurobiológico do TDAH, nós vimos o erro neurobiológico da esquizofrenia. O que acontece com os neurônios do paciente com borderline? Quais são os neurotransmissores envolvidos? Para começar, já é um neurotransmissor diferente daqueles que nós vimos. Não tem nada a ver com dopamina, nem nada a ver com adrenalina. O neurotransmissor envolvido no borderline é a serotonina. Há uma alteração do fluxo serotoninérgico. Então esses pacientes, eles têm um erro do fluxo serotoninérgico. E é um erro seletivo. Então veja, é um erro seletivo do fluxo serotoninérgico. Nós sabemos aí, a grande maioria sabe e lembra, que a dopamina era produzida no mesencéfalo na substância negra. Onde é produzida a serotonina? Isso caiu na prova. A serotonina também é produzida no mesencéfalo, numa área periaquedutal. Lembra do aqueduto mesencefálico, ou também chamado de aqueduto silviano? Tinha uma substância cinzenta em volta dele, que era a substância cinzenta periaquedutal mesencefálica. Aquela área lá é a principal área produtora de serotonina. Serotonina, hormônio, neurotransmissor importante, que é formado à base do quê? Do consumo de triptofano, aminoácido essencial que a gente encontra no chocolate. Por isso, quando a gente come chocolate, consome triptofano, usa a base, né, para a formação de serotonina, que é o hormônio também do bem-estar. Assim como a ocitocina na neurohipófise, a serotonina é o hormônio do bem-estar. Então veja só que magnífico. Qual que é o erro neurobiológico do paciente com borderline? Ele tem uma alteração seletiva na produção e no transporte da serotonina. Professor, e como ocorre essa seletividade? Vou apresentar para vocês agora as áreas envolvidas. Aqui são ambas ressonância nuclear magnética num córtex sagital com a vista medializada ali no encéfalo. Eu tenho duas áreas envolvidas. Uma área aqui do córtex supraorbital, o córtex supraorbital ali, e tenho também uma área do córtex anterior do giro cingulado. Então, o córtex aqui supraorbital e a região anterior do giro cingulado em amarelinho. Ambas as áreas são densas em receptores serotoninérgicos. Então, a serotonina é produzida no mesencéfalo, na substância cinzenta periaquedutal mesencefálica, e é absorvida, captada, tem seu ponto de ligação nessas duas áreas. É produzida aqui e enviada para cá. É produzida aqui e enviada para cá. Os seus receptores. Os receptores da dopamina eram receptores o quê? D2.
Os receptores da serotonina são chamados de receptores 5-HTs. Eu tenho receptor 5-HT1, 5-HT2 e 5-HT3 nesses casos. Os três receptores, esses três tipos, recebem serotonina e a utilizam de uma maneira fantástica, fazendo com que você tenha prazer, bem-estar, com que você tenha fluência na fala, fluência de pensamento. Então a dopamina ativa, a fluência é dada pela serotonina e principalmente o bem-estar, a sensação de bem-estar, a capacidade de relação emocional, a capacidade de aceitação, não é? Essa supressão da depressão, essa supressão da angústia é dada por serotonina. Se eu tenho uma boa quantidade de serotonina, eu suprimo o quê? Eu suprimo a angústia, suprimo a depressão. Por isso que a maioria das medicações são empregadas para regular o quadro serotoninérgico. A maioria das medicações empregadas para o controle da depressão são o quê? Para modular a serotonina. Mas professor, eu preciso entender um pouco mais específico. Por que essa patologia é tão seletiva e por que as medicações são tão seletivas, não é? Sendo que a serotonina é tão boa. Ela é tão boa até a página 2. A serotonina também pode ser ruim, desde que seja hiperabsorvida por quê? Por receptores que não são tão bons assim. Professor, você quer dizer que um mesmo neurotransmissor pode ter duas funções diferentes? Claro, eu que vos pergunto. Vocês não lembram da acetilcolina? Qual que era a função da acetilcolina para o músculo estriado esquelético? Qual que era a função da acetilcolina para o músculo estriado esquelético? Contração, não era? Não era contração? Qual é a ação da acetilcolina para o músculo estriado cardíaco? Inibição. Olha só, é o mesmo neurotransmissor. A acetilcolina fazia contrair a musculatura estriada esquelética e a acetilcolina inibia a contração da musculatura estriada cardíaca. Mas não é? Só que não é acetilcolina agora. O que nós estamos falando? De serotonina. Significa que é o mesmo neurotransmissor, só que dependendo do receptor da serotonina, a função será diferente. Eu terei uma função diferente cerebral a partir do receptor serotoninérgico. E como nós vamos trabalhar? Com esse receptor aqui, ó, com 5-HT2, 5-HT2A, 5-HT2C. Olha só que interessante. Eu tenho um subtipo de receptor serotoninérgico para a minha serotonina, o 5-HT2A e o 5-HT2C. Vamos ver o que cada um faz quando recebe a serotonina? Vamos. O 5-HT2A está envolvido em impulsividade e agressividades o quê? Aumentadas. E o 5-HT2C está envolvido em impulsividade e agressividades o quê? Reduzidas. Olha só que interessante. Eu mando serotonina para os dois, certo? Só que um faz com que a minha agressividade e impulsividade aumente e o outro faz com que a minha agressividade e impulsividade façam o quê? Reduza. Adivinha só o que acontece com o cara que tem borderline? Ele tem aumento da atividade do 5-HT2A e tem redução da atividade do 5-HT2C. Deu para entender ou não? Sim ou não? Vamos voltar. Então veja só. Eu tenho quantos receptores de serotonina? Vários. Mas nós vamos no 5-HT2. 5-HT2A, 5-HT2C. Receptores serotoninérgicos. Eu tenho um neurônio pré-sináptico, um neurônio pós-sináptico. Neurônio pré-sináptico e pós-sináptico. O receptor 5-HT2A faz o quê? Está ligado com o aumento da agressividade barra impulsividade. O 5-HT2C está ligado com a redução da agressividade barra impulsividade. Eu libero serotonina. O que está acontecendo com um cara que tem borderline? Ele tem uma alteração nos dois receptores. Ele tem redução da ação de quem?
do 5-HT2C e aumento da ação do 5-HT2A. O 5-HT2A do cara está o quê? Hiperativo. O 5-HT2C do cara está o quê? Hipoativo. Ok? Hiperativo e hipoativo. Tudo bem, pessoal? Consequentemente, eu tenho o quê? Um cara mais agitado, mais angustiado, mais raivoso, mais nervoso. Tá? Então ele tem um oposto do que era para ser. E as medicações, elas vão agir aonde, professor? Elas agirão aqui, na fenda sináptica. E serão medicações o quê? Seletivas. Medicações seletivas. Quais medicações, professor? Vamos a elas. A primeira medicação é o inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Qual, professor? Inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Olha o nome dele. Ele é um inibidor, sim ou não? Seletivo. Vai selecionar um dos dois receptores de recaptação de serotonina. Então ele vai ter ação aonde? Aqui, ó, na via 5-HT2C. Por quê? Eu não tenho transporte? Olha comigo. Neurônio A, neurônio B, neurônio A, neurônio B. Se eu recaptar muito, eu vou ter um fluxo bom de serotonina? Não, eu estou recaptando muito, não estou? Então ele vai ser o quê? Um inibidor seletivo de recaptação. Ele vai controlar fechando quem? Fechando as portas proteicas do neurônio pré-sináptico. Fechou aqui, tem como voltar a serotonina? Não tem. Fica o quê? Cheio de serotonina aqui. Durante mais tempo. Há uma capacidade maior do neurônio B receber quem? Serotonina. Na via boa, na via onde a serotonina leva o quê? Uma diminuição da agressividade, uma diminuição de quem? Da impulsividade. Deu para entender o sistema? Se eu perguntar isso na prova, eu vou fazer? Maravilha, Alberto. Então é isso. Essa é a primeira medicação. Nome fantasia desses ISRS aí, desses inibidores seletivos. Citalopram e escitalopram. O citalopram e o escitalopram são inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Tudo bem? Segunda medicação. O lítio. O que o lítio faz? Ele deprime o coeficiente de energia intracelular. Vocês tiveram aula de fisiologia comigo, hein? Tiveram aula em pâncreas segunda-feira. E vocês viram o que eu expliquei? O mecanismo de primeiro mensageiro e o mecanismo de segundo mensageiro. O que o lítio faz para não incumpridar a conversa? O lítio reduz o segundo mensageiro. Nossa, professor, então ele diminui a energia intracelular. Claro que ele diminui. O cara está o quê? Hiperagitado, hiperagressivo. Só que qual que é o problema do lítio? O lítio não é seletivo. O lítio vai abrandar essa via, mas também vai abrandar essa via. Aliás, vai abrandar essa via, que é o que a gente quer, perdão, e vai abrandar essa via, que é a via boa também. Então as respostas do lítio são respostas clínicas, são respostas clínicas diferentes das respostas dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Tá? E o terceiro conjunto de medicações são os inibidores das MAO. O que é MAO? MAO é monoaminooxidase. Que isso famosa? Tá. O que é MAO? É a monoaminooxidase. Então, os inibidores de monoaminooxidase. Eu estou inibindo moléculas que são importantes ali para a neurotransmissão. Consequentemente, veja, esses inibidores de monoaminooxidases, eles vão inibir
as monoaminoxidases, que são quem? A dopamina, a adrenalina. Eles vão reduzir outros neurotransmissores, que são neurotransmissores excitatórios para o sistema nervoso central. Então ele vai tentar, a monoaminoxidase vai ser inibida. Então, mais uma vez, quem são as monoaminas? Quem são os neurotransmissores monoamínicos? Dopamina, adrenalina, são as minhas monoaminas. Se eu uso um inibidor de monoamina, eu estou tentando reduzir dopamina, reduzir adrenalina, reduzir essa capacidade de aceleração cerebral, sem mexer na serotonina, ok? Então eu estou tentando reduzir dopamina sem mexer na serotonina. Detalhe importante para a vida inteira. Detalhe importante para a vida inteira. Eu nunca posso associar lítio com, por exemplo, inibidor de monoaminoxidase. E também não posso associar inibidor seletivo de recaptação de serotonina com o mal, principalmente a segunda. Não posso, porque aqui eu estou inibindo seletivamente a serotonina. Se eu inibir seletivamente um grupamento serotoninérgico e inibir todos os grupamentos dopaminérgicos, eu deprimo muito o sistema nervoso central do paciente. Então eu não posso fazê-lo, sim ou não? Eu não posso associar inibidor seletivo de recaptação de serotonina com inibidor de monoaminoxidase. Ou você prescreve para o teu paciente o inibidor de monoaminoxidase, ou você prescreve para o seu paciente o inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Você tenta controlar a patologia dele através de uma dessas duas vias, mas não das duas ao mesmo tempo. Oi? De monoaminoxidase? Nome fantasia? Deixa eu ver. Os benzodiazepínicos, normalmente eles inibem a monoaminoxidase. Então vamos pegar um nome fantasia aqui. Não, às vezes falta mesmo. Feneuzina. Acho que a feneuzina é a mais famosa, né? Aqui tem, ó, Nardil. Oi? Beleza? Continuando. Nós até pulamos uma etapa, ficamos falando de erro biológico, né? E a parte neurotransmissional e da medicação e como ela age, mas nós não falamos do que o paciente apresenta no dia a dia, né? Então vamos lá, as características desse transtorno, assim como nós fizemos para as outras patologias, há de se apresentar para essa também, né? Padrão de persistência, padrão de insistência nos comportamentos que se desviam acentuadamente daquilo que é o comum na sociedade. Ele tem uma variação de cognição, tem rebaixamento cognitivo, sim, por alteração neurotransmissional, alteração da afetividade, né? Esses indivíduos, eles têm uma forma diferente de abordar a própria vida. Eles têm manias, umas manias persecutórias diferentes das manias que são dadas pelo esquizofrênico, tá? São mais alucinatórias. Porém, segundo o DSM-5, o paciente com transtorno de personalidade limítrofe de borderline, ele tem uma somação entre características da esquizofrenia, transtorno de bipolaridade, transtorno afetivo bipolar. Então são várias patologias em uma só. Manifestação simples de compreender esse tipo de mania persecutória e de colocar a culpa em terceiro, culpabilização. Vamos supor então que eu esteja, vocês já viram o vídeo já? Eu fiz esse teatro ontem, vamos tentar fazê-lo novamente, mas não. Você vai ver, isso aqui não é fechamento de critério de diagnóstico, é plano de fundo. O próximo slide vai ter elencada aquelas características que serão importantes.
Dá uma olhada, tomara que não seja eu. Veja, estamos lá no baile do bicho. Estou eu, Fernandão, galera, tomando um uísque. Chega o garçom. O garçom vem nos servir aqui. Estamos em 5, 6. E o garçom vem e serve o primeiro, serve o segundo, da mesma maneira, com o mesmo físico de rolho. Vai lá, serve, com licença e tal. E vai me servir. E me serve da mesma maneira, igualzinho. Mas basta o garçom virar as costas e começa. Fernando, você viu o jeito que ele me tratou? Ele me tratou diferente, ele me tratou você. Não é possível que isso possa acontecer. Não é possível, ele fez alguma diferença comigo. Vocês não perceberam o que aconteceu, gente? Ah, não, só está na minha cabeça. Não é possível que isso tenha acontecido. Não, eu vou lá reclamar. Não. Então ele começa a criar situações, se botando, obviamente, em uma situação de vitimização absurda, frente ao que está acontecendo. Sem dúvida nenhuma, isso é uma manifestação, obviamente, pela penetrância do borderline. E isso é uma das características que são marcantes e impactantes desse paciente. Outra, obviamente, que é a impulsividade desse paciente. Então ele está namorando, por exemplo, estou namorando, e aí briguei, eu tive um atrito com a namorada e tudo mais. Aliás, isso também vem a reboque, a baila à esteira das condições. São relacionamentos que são conflituosos, relacionamentos extremamente conflituosos. E há uma troca perene de relacionamentos, porque obviamente o cônjuge não aguenta essa situação. Então ele brigou, teve um entreveiro lá com a namorada, com a esposa, que seja e tudo mais. E ela viajou, a namorada viajou para 500 quilômetros, mas ia passar apenas 2 dias. Ele pega o carro, pega a moto, viaja 500 quilômetros, nem que for para chegar para ela e falar 2 palavras, para que ele tenha um pico de liberação adrenérgica, para que ele tenha, consequentemente a isso, a adrenalina faz feedback positivo para a liberação de serotonina, para que ele tenha uma liberação serotoninérgica vinculada ao sistema basal, ao sistema circulatório, e ele se sinta bem naquele momento. Mas é óbvio que isso passa, ele volta para casa e ele começa com os critérios e com todos os sintomas de angústia novamente. Se for necessário, ele pega o carro de novo e a moto de novo e viaja no outro dia ou no mesmo dia, os mesmos 500 quilômetros e faz a mesma coisa. Entende o que eu quero dizer? Então é assim, é a culpabilização do terceiro, é a vitimização, é achar que o carinho nunca está bom. Ele pode receber presentes, ele pode ser beijado a todo momento. E por que eu insisto na relação emocional e afetiva entre um parceiro e não pai, mãe e amigo? Porque é a manifestação citada pelo DSM. São manifestações ligadas ao caráter emocional amoroso. Essas manifestações são apresentadas gritantemente no caráter emocional amoroso, tá? Vamos só ver aqui como isso acontece. Quer ver outra coisa interessantíssima? Ele tem como válvula de escape para a liberação adrenérgica e posterior serotoninérgica por alça de retroalimentação positiva, de feedback positivo. Ele faz isso através do quê? De outras coisas que ele consegue durante o dia, como por exemplo, ele vai no shopping ou ela vai no shopping e gasta muito, 5, 6, 7 mil reais hoje, vai amanhã, gasta mais 4 mil reais, no outro dia gasta mais 2, no outro mais 9 mil reais. A compulsão por compra, por exemplo, a compulsão por álcool e drogas é a principal patologia que leva à adição, ao indivíduo se tornar um indivíduo adicto a álcool e drogas, a principal. E aliás, não só isso, a principal patologia que leva o indivíduo ao quê? Ao suicídio, a alta taxa de suicídio, é o borderline, é a principal patologia. Quer ver uma manifestação também comum, um pouco mais agora concreta, é a ativação do centro neurovegetativo. Esse indivíduo, através de uma alteração dessas que a gente está dizendo, ele passa a fazer careta, fazer um monte de micagem facial, mesmo sem querer. Então essas manifestações das expressões faciais por contração dos músculos da expressão facial são corriqueiramente observáveis nesses indivíduos que têm borderline. Vamos à tabela dos sintomas? Vamos à tabela dos sintomas para fechar o diagnóstico desses indivíduos. Vamos lá. Olha lá, eu tenho alguns sintomas aqui e eu preciso explicar uma pequena regra aqui para vocês. Então, item 1, item 2, item 3, item 4, 5, 6, 7 e 8. São 8 itens. O indivíduo precisa ter quantos desses itens?
igual ou maior a 5. 5 itens ou mais para fechar diagnóstico para borderline. Só que tem uma situação interessante. O item 5 diz respeito exatamente a o quê? Ameaças suicidas e comportamento automutilante, mutilação, tá? O que eu quero dizer com isso? Gravem a quinta. Por quê? Porque essa quinta manifestação, ou essas ambas dentro da quinta manifestação global, elas não podem ser replicadas como meio de justificativa para as demais. Vou explicar. Primeira manifestação: esforços desesperados para evitar abandono real e imaginário. Se esforça absurdamente para não se sentir abandonado. Corre atrás da pessoa 500 quilômetros, ajoelha, pede pelo amor de Deus, faz um inferno, dorme na calçada e outras coisas escabrosas. Só que esforço desesperado para evitar abandono real e imaginário, aqui não pode incluir o quê? Aqui não pode incluir ameaça suicida e nem automutilante, deu para entender? Então, quando ele tiver uma ameaça suicida ou se automutilar, quantas das vezes isso pode ser contado nessa tabela? Uma vez só, deu para entender? Se eu usar ameaça suicida e comportamento automutilante, eu tenho que usar puro. Eu não posso usar como justificativa desses outros. Deu para entender agora? Maravilha. Segundo item: padrão de relacionamentos interpessoais instáveis, intensos, caracterizados por alternância de extremos, idealização e desvalorização. Olha isso. Ele se sente desvalorizado, por quê? Porque não atinge um ideal de relacionamento. Ele quer um relacionamento ideal, ele quer um relacionamento perfeito, mas nada é perfeito nessa vida, mas ele quer. Ele quer ser beijado na hora que ele quer ser abraçado na hora que ele quer atenção na hora que ele quer, você entendeu? E mesmo assim nunca vai dar bom, porque tem uma alteração no sistema de recompensa, entende? Ele não tem serotonina. Se ele não tem serotonina, ele não tem bem-estar. Então ele se sente desvalorizado porque não é alcançado a idealização daquele relacionamento. Ele chega a fazer lista para outra pessoa: olha, eu gostaria que isso me tratasse assim, que fosse assim, tal. A pessoa, por gostar, até vai cumprindo. Tem louco para tudo. E mesmo assim, você acha que vai dar certo? Claro que não, porque é um ideal que não se alcança. E aí ele se sente o quê? Desvalorizado. E ele bota a culpa em quem? Na outra pessoa. É isso que eu digo com culpabilização de um terceiro. Mais um: perturbação da identidade, instabilidade acentuada, persistente da autoimagem. Aí ele começa o quê? Começa a tentar gerar uma modificação interna. Modificação de pensamento e modificação física. Vocês já assistiram um filme chamado Fragmentado? O Fragmentado, ele tenta mostrar uma característica de um paciente, obviamente poliproblema, mas que tem também o que? Borderline. É óbvio que aquilo é uma obra de ficção, não é? Então o paciente não tem 8 personalidades, mas há relato na literatura de até 3 personalidades. E essas personalidades, elas não estão envolvidas no mesmo ambiente. Olha que interessante isso. Essas personalidades, elas são personalidades que vão se modificando ao longo do dia, das semanas, dos meses. Então, por exemplo, dentro da faculdade, esse indivíduo adota um tipo de personalidade. Fora da faculdade, no conluio familiar, na cidade onde vive, onde reside, ele adota um outro tipo de personalidade. Em um outro local, um terceiro tipo de personalidade. Então não é que ele troca de personalidade enquanto fala contigo. Deu para entender? Essa modificação de personalidade são em ambientes diferentes, em núcleos diferentes. Mas acontece, mas ocorre. Vamos lá. Impulsividade em pelo menos 2 áreas potencialmente destrutivas. Foi o que eu falei. Gastos, vai para o shopping e gasta demasiadamente. Sexo, ninfomania. A ninfomania é uma característica do paciente com borderline, ok? Abuso de substâncias ilícitas, drogas, cocainérgicos, anfetamínicos, álcool. E aqui, ó, direção irresponsável. Então ele corre, faz curva daquele jeito, por quê? Para a liberação adrenérgica fazer rebote na produção serotoninérgica, tá? Compulsão alimentar. Então são todas características e manifestações ali importantes. Veja, a quinta, né, que é a ameaça suicida e automutilante,
Instabilidade afetiva devido a uma acentuada reatividade do humor, então ele flutua bastante, ele vai da euforia, né, uma euforia absoluta, até episódios disfóricos, uma disfunção e uma flutuação entre a euforia e o embotamento. Tá? Sentimentos crônicos de vazio, que é o que leva ao suicídio. Tá? É a não perspectiva de futuro, é a não perspectiva, né, de abraçar um futuro que seja mais agradável, de abraçar um futuro que possa ser satisfatório para o indivíduo. Essa é a real, o real fator de causa de um suicídio. Tá? A pessoa não se suicida porque tem dor, ou se suicida porque não gosta de si, né, ou porque não gosta do outro, mas a pessoa se suicida porque não vê o quê? O objetivo final. E esse indivíduo passa a se sentir dessa maneira. O vazio nos toma quando nos falta o objetivo. Né? Quando o nosso objetivo é maior, nós não temos o vazio. Né? Isso é preenchido dentro da gente. Então, sentimentos crônicos de vazio, obviamente, são uma permanente desse paciente não tratado. Raiva intensa e inapropriada, dificuldade de controlar, isso pode chegar inclusive às vias de fato, a agressão física. Ok? Então, essas são as características aí mais marcantes do borderline, que são ditas aí como fechamento do diagnóstico. E aí algumas medicações, mas a gente já falou, esses fármacos aqui não serão comentados na prova. Os benzodiazepínicos, talvez, né, por serem da classe dos inibidores de monoaminoxidases, mas os demais não. Então nós vamos trabalhar para a prova o lítio, o inibidor de monoaminoxidase e o inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Tudo bem, pessoal? É isso aí. Muito obrigado pela presença. Espero que